Bom dia, já estamos no meio de dezembro e chegou aquele momento de refletir sobre como o nosso ano foi intenso, não é mesmo? Agora pense nos seus filhos. Eles também têm enfrentado uma rotina cheia de demandas, altas expectativas na escola, atividades sociais e aquela pressão que às vezes parece demais. Hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo, o burnout em crianças e adolescentes. Além disso, vamos conversar sobre os desafios e as potencialidades dos comportamentos neurodivergentes. Para explorar esses temas, recebo hoje a psicóloga Letícia Isabela, que vai nos ajudar a entender como apoiar nossos filhos nesses momentos. Se durante o programa surgir alguma dúvida, é só apontar a câmera do celular para o QR Code na tela e enviar a sua questão. Fique aí, que a gente já volta. Para uma conversa tão importante como essa, nada melhor do que contar com um especialista para nos ajudar a entender o burnout em crianças e adolescentes, além dos desafios e potencialidades das pessoas neurodivergentes. Hoje recebemos aqui a doutora Isabela, psicóloga formada pelo UniCeub e mestrado em Psicologia do Desenvolvimento Escolar pela Universidade de Brasília, com ampla experiência no estudo do desenvolvimento infantil e da aprendizagem. Ela também possui especialização em psicopedagogia e neurociências cognitivas. Doutora Letícia já atuou em projetos internacionais, como trabalhos em escolas no Peru voltados à saúde mental e psicopedagogia. Além disso, tem vasta experiência prática na intervenção com crianças com transtorno do espectro autista e outros transtornos do desenvolvimento. Doutora Letícia, bem-vinda ao nosso programa e obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente tratar de um tema tão importante. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre isso. Muito prazer. Letícia, burnout em criança e adolescente. Um adolescente até a gente até entende, tal, com as exigências da vida moderna, muita cobrança, tal, muita ansiedade dos pais. E no trabalhador comum, no adulto, tal. Mas em criança, como é que é isso? Como é que pode se manifestar o burnout nesses as duas fases da vida, né? Na infância e na adolescência? Explica aí pra gente. É importante a gente considerar que as crianças, principalmente, né, nos dias atuais, estão imersas em uma quantidade muito grande de atividades. É difícil a gente encontrar assim uma criança que somente vai para a escola, né? A gente sabe que elas vão para o reforço escolar, vão para alguma questão de esportes, alguma questão artística, de dança. E isso é muito positivo, até porque de fato na infância a gente tem assim uma flexibilidade cognitiva muito maior para aprender muitas coisas, né? Mas é importante que a gente observe até que ponto essa criança tem tempo para o ócio, para simplesmente viver a infância, a adolescência e de uma forma que ela possa ali cultivar a sua criatividade no seu cotidiano, não apenas com uma demarcação, né? De um local onde você vai, onde você fica um pouco e você tem que seguir algumas regras. Então, é importante observar até que ponto esse tanto de atividade que são imersas, né, na nossas crianças, dão espaço para elas serem elas mesmas. Então a gente vê a partir disso uma facilidade muito grande a desenvolver questões da ansiedade. E aí a gente pode observar questões comportamentais e até mesmo fisiológicas, assim. Na realidade, hoje as crianças não brincam na rua, não fazem o que querem. Na realidade, é direcionado e uma pressão por ter mais habilidades. Né? Sim, a gente tem essa questão muito cultural, acho que a gente está tendo isso, né? Porque de fato a gente vê as crianças como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de desenvolvimento, o que é de fato verdade. Tem angústia por preparar cada vez mais cedo as pessoas com mais informação, mais conhecimento, e se levar em conta que nessa fase, a partir dos 2, 4, 6, 8 anos, que a capacidade cognitiva está mais intensa, você tem mais capacidade de assimilar as coisas, aí começa a se cobrar mais, né? Exatamente. E querendo até antecipar a adolescência ou a própria adultez, né? Exatamente, essa cobrança ela vem tanto de uma forma externa como de uma forma interna, né? Quando a gente relaciona esse excesso de atividades a um perfeccionismo que pode ser desenvolvido nessa criança. Essa criança ela começa a
querer realmente, né, fazer tudo de uma vez e agradar ali as pessoas que são as principais no cuidado dela, que são seus pais. E aí leva uma hiperatividade que não é natural, uma hiperatividade forçada para dar conta das demandas, das exigências. Essa questão de hiperatividade é algo que a gente pode relacionar muito, inclusive em questão da pandemia, né? A gente teve um assunto onde a gente foi muito imerso ali na internet, em uma quantidade exacerbada de informação que é colocada, né? Então, assim como nas atividades onde as crianças são colocadas em uma questão de muitos estímulos, na internet isso também acontece. Então, é difícil para que, por exemplo, hoje em dia é difícil ter uma criança com hábito de leitura de livros realmente físicos, porque demanda ali uma quantidade de estímulos mais contida do que, por exemplo, em uma aula ou até mesmo, né, no computador, nos jogos online, enfim. E até mesmo na aula que teve, né, da pandemia, a gente teve aulas online também. No adulto, ele manifesta sintomas, manifesta a fadiga, a perda de interesse, tal, no caso do burnout. E na criança e no adolescente, como é que os pais podem começar a pensar nisso? Porque o adulto diz que está cansado, que não tem mais saco, não tem mais interesse, ele vai ao trabalho, é o presenteísmo, aquela história do trabalhador estar num ambiente de trabalho, mas não produz, né? A gente começa a diagnosticar o burnout ali, a exaustão emocional pelo trabalho. E no caso da criança? No caso da criança, é muito importante que a gente esteja atento aos comportamentos e que escute também, né? Acho que a gente foi colocando a infância no local muito de cumprir expectativas, fazer o que é mandado. E a criança, ela fala de outra forma. Se não falar de forma verbal, tô cansado, eu queria fazer outra coisa, eu queria ter mais tempo para brincar. Ela fala de formas comportamentais. Uma coisa muito comum é quando a criança está perto de fazer alguma atividade, né? Ela fala assim, eu tô com dor de barriga, eu tô com dor de cabeça, eu tô me sentindo cansado, eu não tô querendo ir. E isso são todos sintomas que têm a ver com burnout também infantil, né? Com esse excesso, assim, de atividades no dia a dia. E elas são transferidas para uma questão fisiológica, justamente por aquilo que você disse. As crianças muitas vezes não têm a capacidade de verbalizar o seu incômodo. Então ela coloca a partir de uma questão comportamental. E aqui a gente aproveita até para diferenciar também o que é burnout relacionado ao trabalho. Eu sou médico de trabalho, como eu já falei várias vezes no nosso programa, e o burnout está mais associado ao trabalho, né? Na realidade, o burnout é a exaustão emocional, a fadiga por qualquer atividade. O comumente utilizado é o burnout no trabalho, porque dá afastamento, implica no vínculo empregatício, na renda e tal. Mas a exaustão emocional, a fadiga, pode ser provocada por uma série de outras atividades, tanto é que a gente está falando aqui sobre burnout na criança e no adolescente. Que não tem nada a ver com burnout no adulto. Aliás, tem a ver com burnout no adulto, mas não tem nada a ver com a atividade profissional. Não é burnout porque não trabalha, não. Burnout é exaustão, é fadiga, por N causas. Até no próprio relacionamento conjugal, né? Se você for aprofundar mais no início do diagnóstico do burnout, tem essa análise, né, nessas questões que o próprio relacionamento conjugal leva ao burnout, né? Não é verdade? Isso. Mas me diga uma coisa, e o adolescente? A principal causa do burnout na adolescência é a exigência acadêmica ou tem outra causa? Quando a gente fala de burnout, a gente tem que pensar muito em uma questão de expectativas. Uma expectativa que vem a partir desse outro e a partir de nós mesmos. A gente sabe, como você bem disse, que em casos infanto-juvenis não é tão associada à questão do trabalho ali, mas é muito associada a uma questão da expectativa de cumprir coisas. Então, se eu tenho uma grande gama de coisas, de atividades que eu preciso executar, eu começo a ter uma autocobrança interna mesmo de executar isso da melhor forma possível. E é interessante ver isso porque acaba tendo muitas questões relacionadas ao perfeccionismo, ao medo de errar. E isso começa a ser muito relacionada à questão acadêmica também, né? Porque se tem o medo de tentar coisas novas. Então, diferente, por exemplo, da criança, que ela está ali voltada a agradar os pais e a se mostrar um bom filho dessa maneira, né? Porque até as faixas dos 12
11 anos, a questão neurológica da criança ela ainda não está bem desenvolvida. A gente sabe que a gente acaba o nosso desenvolvimento cerebral com 25 anos, né? Então, até ali, os pais são a imagem principal da criança. Depois o adolescente começa a colocar mais questões sociais, que são de amigos, que são de professores. Se eu não cumpro a expectativa dessas pessoas, começa a ter uma autocobrança assim interna, no qual eu não me sinto suficiente para fazer tudo aquilo que eu sou colocada a fazer. Sabe? Então é muito relacionado a isso, a uma tendência ao perfeccionismo, a uma tendência a evitar o erro, sendo que o erro é uma das questões mais importantes no desenvolvimento. A gente só aprende através do erro, então evitar isso e ficar a partir das disposições e expectativas de um outro tende a se transformar, né, em questões de busca de uma aceitação. E quando isso não ocorre, é que se forma a ansiedade e o burnout. Na realidade, além das questões externas da exigência da sociedade, da expectativa dos pais com relação à criança, tem muito a ver também com o tipo de comportamento da pessoa, daquela criança que já nasceu com aquele perfil de ser perfeccionista e tal, e termina tendo mais tendência a desenvolver o estresse, né? Desenvolvendo o que a gente chama de burnout, que é a fadiga, né? Exatamente. Esgotamento. Na realidade, o que a Letícia está colocando é que os pais têm que estar preocupados com a rotina e organizar da menor forma possível para evitar toda essa sobrecarga, né? E de compreender o funcionamento do seu filho, né? É importante saber, como você bem disse, a gente tem algumas tendências na nossa personalidade que podem tender ao perfeccionismo, tender a uma questão de buscar uma aprovação muito externa e que isso dependa da sua aprovação interna também. Então é importante entender o funcionamento dessa criança, como que ela vê, como é ela nas brincadeiras, como que é ela com os outros adultos também, né? É importante que a gente perceba isso. Letícia, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco, né? Mas antes de a gente passar por um intervalo e depois retornarmos para o segundo bloco, me conta aí como é que você faz, porque você está lidando com crianças com burnout. E a gente está colocando aqui que um dos principais responsáveis pelo esgotamento emocional, pelo estresse, pela fadiga, etc., das crianças e dos adolescentes são os pais. Como é que você aborda os pais, para que os pais se conscientizem que eles são também os responsáveis pelas crianças e adolescentes estarem desenvolvendo esse quadro? Me conta aí, qual o segredo disso? Ou qual a dificuldade que você tem nisso? Quando a gente conversa com esses pais que colocam seus filhos em um excesso de atividades, é importante a gente fazer com que eles olhem os filhos dele como crianças e também que olhem a si mesmos como no passado, né? Como foi o cuidado dessa criança que esse pai foi? Porque esse excesso de atividades vem muito de uma busca na qual você quer o melhor para o seu filho, claro. Você quer que ele realmente tenha questões de línguas, que fale várias línguas estrangeiras, que faça um esporte, porque de fato ajuda muito na disciplina, mas de onde está vindo essa necessidade em colocar ele em várias atividades, né? Porque a gente tem que diferenciar um pouco de até onde essa demanda é da criança e até onde essa demanda é de uma criança que não foi atendida pelos próprios pais, né? Então, o tratamento é familiar. É familiar. Todo tratamento de criança envolve família. Então, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Fica aí, não saia, que voltamos já. Estamos de volta ao nosso segundo bloco. No primeiro bloco, abordamos o burnout com seu impacto na saúde mental dos jovens. Agora vamos abordar os comportamentos neurodivergentes e a importância de uma abordagem adequada para garantir um desenvolvimento saudável. Se você tem dúvidas, envie sua pergunta, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aí na tela. Doutora Letícia, no bloco anterior eu gostaria de ter abordado a questão da pandemia. Então vamos aproveitar no início do segundo bloco. Me conta aí como é que a pandemia agravou a questão do burnout, quais foram os efeitos na escola, como é que isso repercutiu no consultórios, no seu consultório, nos consultórios, no acompanhamento psicológico das crianças. A pandemia realmente é a vilã ou isso já vinha acontecendo com essa exigência da sociedade moderna e a gente passa agora a atribuir tudo à pandemia, ela passou a ser a vilã de tudo?
A pandemia, ela foi um aspecto muito importante na nossa vida, né? Isso é inegável, porque isso mudou toda a nossa forma de realizar coisas. Foi mudado, inclusive a terapia, né? Começou a ser abordada a terapia online, as pessoas começaram a trabalhar de casa e quando o trabalho está voltado em casa, o trabalho não acaba. E a criança, ela estava ali inserida nesse meio também, né? Inclusive no meio desses professores que estavam ali 24 horas por dia, imersos em uma nova pedagogia para que prenda a atenção dessas crianças. E uma questão que eu observo muito no consultório, né, que você falou nessa sua pergunta, é a questão do atraso na fala e a dificuldade de socialização, porque a criança, ela aprende muito por meio do seu meio social. Então, quando o seu meio social foi limitado à casa e aos adultos, a forma de se comunicar, em estar ao meio de outras pessoas, foi prejudicada. Tem um atraso, né? Um atraso aí cognitivo. A gente tem um atraso muito da fala e um atraso em questão de estimulação, né? Quando a gente fala de atrasos cognitivos, a gente pode voltar a uma questão muito que os pais começam a ficar com um pouco mais de medo, né? Que tá com atraso cognitivo, é algo que não dá mais para ser desenvolvido. Não é isso. É uma questão que de fato teve consequências, mas que ela pode ser revertida a partir da estimulação. Perfeito. Bem, agora vamos falar em neurodivergência. Primeiro, antes de falar em neurodivergência, eu gostaria que você explicasse o que é isso, para que as pessoas entendam e identifiquem. A gente tem vários tipos de neurodivergência, né? Neurodivergência é uma forma diferente do cérebro funcionar, dos seus comportamentos diante aos funcionamentos cerebral também, né? A gente tem, por exemplo, o autismo, temos altas habilidades, que também é uma neurodivergência, o TDAH, temos aí algum desses exemplos. Tá, e como é que se diagnostica isso, se percebe isso, né? Em qual época da vida? A gente observa isso mediante os comportamentos da criança. A gente tem algumas questões que são envolvidas ao marco do desenvolvimento a partir de cada idade. Geralmente a gente observa uma possível neurodivergência através da precipitação ou do atraso de algum desses marcos, né? A gente tem, por exemplo, o marco ali da fala, a questão do contato visual, temos também a questão da leitura, da escrita, da coordenação motora, e a partir desses marcos ou a partir da falta desses marcos, a gente vai observando uma possível neurodivergência. E aí a gente tem aí o TEA, o TDAH, que está sendo muito hoje estudado, valorizado e diagnosticado precocemente. Então a importância de preparar os educadores para essa percepção desses diagnósticos, desses sintomas que podem levar ou não ao diagnóstico. O sintoma isolado não dá diagnóstico de doença, é um conjunto de sintomas. Isso. Não é porque a criança tem um comportamento em relação a determinado detalhe que ele tem um transtorno do espectro autista ou um TDAH. É todo um conjunto, não é tão simples assim o diagnóstico também. E aí tem toda uma complexidade em diagnosticar essas doenças. Eu tive recentemente no congresso de psiquiatria, e conversando com a psiquiatra infantil, ela questionava a abordagem educacional da criança laudada. Veja como é perverso o negócio. Quer dizer, a própria educadora, que não foi preparada suficientemente para lidar com essas crianças, falou para a psiquiatra infantil, a senhora é a mãe da criança laudada. Não, veja como é importante levar esses conhecimentos para a escola, né? Para que não cometa esse tipo de comportamento que... Tudo bem que é uma médica e tal, mas imagina uma mãe comum que não tem essa formação, não tem esse entendimento, não tem até equilíbrio emocional para suportar um tipo de coisa dessa. É que é um problema sério.
Infelizmente, a gente está assim, em um contexto atual onde se busca por culpados. Quando uma criança não tem um comportamento considerado adequado pela escola ou pelos pais, é comum que ela fique ali como uma bolinha, assim, a culpa é dos pais, a culpa é da escola, se não é nenhum dos dois, a culpa é da criança que tem um laudo, se torna uma criança laudada, aí né? Em vez de incluir, você já discrimina. Exatamente. A função é a inclusão. E a sua forma de verbalizar já está excluindo. A ideia de um laudo, né? A ideia de mostrar sobre a neurodivergência de uma criança. Atrapalhando um pouquinho, eu acho que é fundamental o sigilo nessas questões. Porque quem se obriga ao sigilo não é só o médico, não é só o profissional de saúde. Todo profissional que tem acesso a esse tipo de informações, ele se obriga ao sigilo também. E quando alguém que é educador se exterioriza esse tipo de comportamento, não entende nada de sigilo, né? de proteção. É um troço extremamente grave. A ideia de um laudo, principalmente na área escolar, é justamente que seja estimulado questões nessa criança. A ideia não é colocar ela em um quadradinho de uma criança laudada, né? Porque o laudo não impede que ela faça nada. O laudo só exemplifica o funcionamento dela. Na realidade, o laudo vai dar informação, vai levar a informação ao educador para ele saber como lidar com aquelas limitações. Exatamente. E contribuir para que ela se desenvolva. E que não sejam limitações, né? Que sejam apenas formas diferentes de aprender. Mas é colocado como assim, infelizmente, porque se busca por um culpado. Bem, como os pais e educadores podem apoiar crianças neurodivergentes na escola e em casa, promovendo aí um ambiente de inclusão e respeito nessas suas necessidades, nessas suas apresentações de comportamentos? É importante que esteja atento a essa criança, o que ela está te falando por meio de seus comportamentos e o que ela está te falando de forma verbal também. A gente sabe que cada criança, cada ser humano é único, independentemente do laudo. Nós podemos ter duas crianças com autismo que são duas crianças totalmente diferentes. A gente teve um mito, por exemplo, que está sendo agora quebrado sobre crianças autistas não gostarem de afeto, não gostarem de abraço, não terem nenhum tipo de contato visual, o que cai por terra, porque tem crianças realmente que precisam disso, que gostam disso, que geram realmente um reforço através disso. Então é importante que a gente não coloque essas crianças numa caixa de que se você tem autismo, é interessante que você faça isso, 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 e até aqui você pode ir. Depois disso, você só pode ir com adulto, com a ajuda de um adulto. O que não é verdade. É importante que a gente conheça essa criança. O que ela fala para você e não qualquer outra criança com TDAH ou com autismo, né? Cada criança tem o seu jeito de ser. Perfeito, mas a gente observa que realmente a informação e a preparação dos educadores é fundamental, né? Bem, você tem formação em pedagogia e orientação parental. Quais são as principais estratégias de educação consistente que podem ajudar os pais a lidar com os desafios do comportamento neurodivergente e prevenir situações de estresse familiar? Porque a carga do estresse familiar não é fácil. Não. Né? Ser a mãe, pai, familiar de uma criança neurodivergente não é algo fácil porque envolve uma autocobrança também, né? A gente é responsável por uma vida e a gente quer que essa vida alcance o máximo de coisas produtivas que ela puder. Então é interessante que vocês olhem para a própria criança de vocês também, né? E que olhem para a criança de vocês que está aí na sua frente, a criança que você está responsável para, de que forma que ela precisa de ajuda, o que ela diz diante dos seus comportamentos, né? Para evitar, por exemplo, uma situação de desregulação. É importante que a gente compreenda qual que vem o antecedente disso, né? Será que essa criança tem alguma sensibilidade auditiva, uma sensibilidade de olfato, uma sensibilidade de toque? A gente tem que compreender e ouvir essas crianças, porque aí, a partir disso, a gente consegue estimulá-las. O que a gente precisa também desmistificar é a questão da intensidade de cada quadro clínico e a abordagem de cada quadro clínico. Não é o diagnóstico que vai levar às limitações. É a exteriorização do quadro clínico. Você pode ter um paciente neurodivergente com uma manifestação leve, que ele tem uma inserção social,
sem restrição nenhuma. Tem aquele moderado ou grave que realmente tem que ser protegido, tem que ser, né, amparado, até para que ele se desenvolva. Como é que é a abordagem da psicologia com os pais referentes a isso? Referente a isso, a gente entra numa questão muito sensível, porque a gente precisa conversar com esses pais de uma forma que eles possam acreditar nesses filhos. Porque quando se recebe um diagnóstico, é algo dolorido, porque é como se fosse a perda realmente dessa criança idealizada por você. Ninguém tem um filho que a gente imagina que vai ter suas limitações ou suas especificidades, né? Se sonha com um filho típico, um filho no qual você possa até mesmo mostrar de uma forma, né, que os pais têm essa característica de mostrar como troféu. Olha o que o meu filho faz, meu filho aprendeu a ler com 4 anos de idade, meu filho aprendeu a escrever com 6 anos, ele desenha tudo dentro da linha. Então é importante que os pais eles estejam atentos a isso, que não parem de acreditar no seu filho. Não é só porque ele tem uma característica neurodivergente que ele não vai poder alcançar. E é interessante dar subsídios, dar realmente questões onde a criança possa praticar a sua autonomia. Mesmo aquelas crianças que precisam realmente de auxílio, tem sempre coisas que ela consegue fazer sozinha e é a partir daí que a gente precisa muito prestar atenção. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. Infelizmente o tempo é curto, tem muita coisa para a gente discutir. Espero participarmos de outro programa para aprofundar mais essa discussão, mas existe alguma diferença? A gente falou de burnout no meu bloco. Existe uma diferença entre burnout e as doenças os pacientes neurodivergentes? Como é que é isso? Como é que se faz o diagnóstico diferencial? Até para não confundir. Principalmente no início, né? Você fala a diferença entre pacientes com neurodivergentes para você não confundir com o paciente com todos os sintomas de burnout, começar a achar que ele é um neurodivergente, né? Como é que é esse diagnóstico? A gente precisa observar os comportamentos dessa criança, né? É claro que um quadro de burnout infantil, quando a criança está imersa em várias atividades, ela pode desencadear, por exemplo, a um quadro de ansiedade. Então, tudo na vida tem uma ação e uma consequência, né? E tem uma influência tanto neuropsicológica quanto social, quanto comportamental, quanto familiar. Então a gente precisa observar para que isso não desenvolva em outro quadro. Por exemplo, é muito comum que o burnout desenvolva quadros também de perfeccionismo, que também leva à ansiedade. E essa é uma questão que é muito sensível, né? Da autocobrança e da autoexigência. Perfeito. Bem, doutora Letícia, chegamos ao final do nosso segundo bloco. Infelizmente, vamos deixar para o próximo programa para aprofundar mais ainda essa questão, que é extremamente importante. Gostaria de agradecer a sua presença, ter disponibilizado um pouco do nosso tempo. E antes de encerrar, e agradecer aos ouvintes que nos acompanham, às pessoas que acompanham o nosso programa, que você disponibilizasse o seu endereço, suas redes sociais, seu Instagram, para que as pessoas que se interessam por esse assunto consigam lhe localizar e ter a assistência que precisam e que merecem. Vocês podem me encontrar no Instagram pelo leticiaisabela.psicóloga. E se vocês tiverem um plano de saúde, da Quality principalmente, vocês podem procurar no endereço da Mantevida, que lá a gente tem vários profissionais muito capacitados para acompanhar o filhinho de vocês, criancinha de vocês. Bem, de agradecer mais uma vez, agradecer a você que nos acompanha. Espero contar com a sua audiência no próximo domingo às 10h30 aqui na TV Brasília, Canal 6. Até lá.